Olá, amigos do esporte. Estamos aqui com mais uma entrevista do projeto Muito Além da Educação Física, que procura trazer a participação de pessoas que são formadas na nossa área e que partiram para caminhos pouco, digamos, tradicionais, né? Aqueles que são bem típicos, né? Da nossa ação profissional. E hoje eu estou aqui com muita satisfação com a Carol Goraieb. A Carol foi minha aluna lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Ela iniciou no curso de bacharelado em esporte e depois migrou para a educação física Isso. e fez uma carreira muito interessante que culmina agora com uma participação numa instituição muito importante do esporte no Catar, em Doha. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Carol. Carol, bom dia ou boa tarde aí para você, né? Estamos aí à Aqui tarde. já é boa tarde, Boa 6 horas tarde. na frente. É, Exatamente. E obrigado aí pela participação, principalmente num momento delicado que vocês estão passando é, por aí, né? Mas parece que, não. graças a Deus, a coisa deu uma acalmada. Obrigado, viu, Carol? Obrigada a você pelo convite e oi para todo mundo. Muito prazer estar aqui. Muito gostoso falar disso, né? E quem sabe motivar mais pessoas para traçarem os caminhos diferentes e super interessantes também. Bom, Carol, vamos começar com a tua entrada na área, né? Como foi a sua escolha pela educação física? E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa entrevista. Quais eram os seus objetivos iniciais, né, ao entrar na nossa área? Nossa, ó, vamos lá, vamos voltar no tempo agora. É muito gostoso. Eu estava até pensando nisso esses dias. Eu sempre gostei de esporte, eu sempre pratiquei, né, muito atividade física e esporte o tempo todo, desde criança. Eu fiz ginástica olímpica, eu fiz tênis, eu fiz basquete, eu fiz natação muito tempo, eu fiz, assim, tudo que passava por perto, eu sempre fiz esporte. Então, eu sempre tive essa paixão. E aí escolhi estudar isso e trabalhar com isso. Acho que por causa dessa paixão, sempre tive essa certeza, eu sempre falei, quero estudar educação física, quero fazer isso. Comecei fazendo acampamento, até antes de entrar na faculdade, trabalhando com criança, em festas, acampamentos e essas atividades mais recreativas. E aí entrei na faculdade, é, e com a cabeça de trabalhar com a ginástica olímpica. Minha ideia lá atrás era sempre, minha paixão foi essa. Eu fiz ginástica por 7 anos, fazia treino de 3 horas por dia. Nunca fui federada, nada, mas era minha paixão fazer. E aí eu queria trabalhar com a ginástica olímpica. E eu queria ir para umas Olimpíadas como uma técnica de ginástica olímpica. Olha que coisa louca. É, mas tá certo, é um sonho, escuta. Essa era a minha vontade, era o meu objetivo, assim, quando eu entrei, né? E entrei em esporte na terceira ou quarta turma de esporte em 94, se não me engano, acho que foi terceira turma de esporte, e fiz 2 ou 3 anos, ou 2 anos e meio de esporte. E aí, como eu trabalhava já com criança, com acampamento, eu sempre trabalhei durante a faculdade inteira com festas e eventos do SESC, SESI, SENAC, escolas. Aí eu senti falta da coisa do trabalhar com a criança, estudando esporte. E aí eu quis mudar para a educação física. Então eu fiquei 6 meses parada, que naquela época ainda estava em discussão se podia fazer isso, se podia trancar ou fazer a transferência de um curso para o outro. Eu tive que trancar a faculdade por 6 meses, e aí esperar o começo do ano e aí fazer a transferência para a educação física. E aí eu fiz mais 2 anos, se não me engano, de educação física. E uma delícia, né? Assim, eu não me arrependo absolutamente nada. Eu tiro muitas coisas boas da faculdade. Eu fui em vários interepes também, me diverti muito. Mas, mas assim, nunca me arrependi. Esse foi o meu chamado de sempre e eu tô até hoje na área, né? Então, acho que era isso mesmo. Acertei em cheio e sou muito feliz. Então, Carol, basicamente, né, pelo que você está dizendo, a tua área de atuação sempre foi voltada de uma certa forma para eventos, né? Sim, Você falou de festas, de acampamentos. E como sim. foi efetivamente a sua entrada nessa área de eventos esportivos? Eu sei que você tem, a É. gente já conversou bastante, né, sobre isso.
Você tem aí uma história em Jogos Pan-Americanos como voluntária. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque em todas as entrevistas que eu tenho feito, inclusive com colegas seus, né? Aham, Essa questão do voluntariado, ela aparece com muita propriedade, né? Parece sim, ser assim um passo muito importante para quem quer seguir nessa área de eventos. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. sim. Então, como você falou, eu sempre fiz evento, né? Eventos, desde eventos pequenos. Eu comecei, claro, com festa infantil e competições esportivas em escola, e Sesc, Senac, e eventos de empresa até de final de ano, e tal. Então, sempre tive essa ligação com o evento. Apesar de eu ter entrado na faculdade com a cabeça da ginástica olímpica, eu fui para o evento e ali eu fiquei, né? E sempre trabalhei com isso. Então, assim, às vezes trabalhava de graça. Às vezes ia assim, fui em acampamento, o primeiro acampamento que eu fui com criança, para aqueles acampamentos de férias mesmo, de passar uma semana fora com as crianças, eu fui de graça, porque eu queria entender, eu queria aprender, eu queria saber se era isso que eu queria. Então, acho que essa coisa do voluntariado, não só dos eventos grandes, né? Voluntariado do primeiro passo, assim, de você testar, de você aprender, de você fazer contato, de você tentar fazer as coisas, isso é importante. Eu comecei com um evento, esses mega eventos que a gente chama, eu comecei com o PAN, né? Eu estava, na época, trabalhando no Esporte Clube Sírio, na área infantil do Esporte Clube Sírio, fazendo toda a gestão da, do departamento infantil do clube, e eu recebi uma ligação de um colega que estava já trabalhando lá no Pan-Americano e me conheciam de fazer evento, porque eu sempre fiz evento durante a faculdade e eu chamava todo mundo para trabalhar comigo nos eventos, me chamando para participar do PAN. Então, foi para mim o primeiro grande passo assim de entrar num evento, né? E aí, como eu já fazia evento, eu não fui como voluntária, eu já fui como contratada. E fui já para a área de serviço ao espectador, que é o que eu fiz a vida inteira. Depois, agora no finalzinho, mudou um pouco. E aí eu fui para o Rio de mala e cuia, assim, larguei tudo, morava em São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro e ali eu fiquei 6 meses trabalhando para o Pan-Americano na área de serviço ao espectador, que era uma área nova também para o Pan-Americano, que tinha uma consultoria internacional ajudando a montar a estrutura da área, e entender o que, que a gente realmente precisava entregar. Então, a gente, hoje todo mundo sabe muito mais o que, que é isso, né? Olhando para o espectador, entendendo o comportamento do espectador, o tipo de informação que ele precisa ter e tal. Então, até um pouco fora do esporte, mas junto com o fã, que hoje é um tema muito forte, né? O fã do esporte, a experiência do fã. Então foi ali que eu comecei, no Pan-Americano. E do Pan-Americano, no Pan-Americano eu fiz o vôlei. Eu fiz as duas vênios de vôlei para os Jogos Pan-Americanos. E eu conheci todo mundo da Confederação Brasileira de Vôlei por causa disso, desse trabalho. Então, quando eu saí do PAN, a confederação me convidou para trabalhar com eles. Você vê como uma coisa puxa a outra, Exatamente. né? Você tem que fazer contato, tem que É, mostrar o é trabalho, tem aquela que rede, conhecer. rede de contato, né? Você vai ampliando Exatamente, essa rede. exatamente. E aí eu fui para a CBV e fiquei 3 anos na CBV fazendo os eventos das seleções brasileiras de todas as categorias pelo Brasil inteiro. Então, cada hora a gente fazia uma coisa diferente. A gente tinha uma equipe de 5, 6 pessoas fazendo o evento, que se dividia entre praia e quadra. E aí a gente passava meio ano planejando e meio ano viajando com as seleções e entregando os jogos em todos os lugares, né? Os jogos do Banco do Brasil na época, né? E os jogos oficiais da Federação Internacional. E ali eu fiquei 3 anos. E depois disso me chamaram para o Rio 2016, que aí já era 2011, e o pessoal que estava no Rio 2016 era o pessoal do PAN, né? O vôlei também ia se envolver no Rio 2016, então aí me chamaram para fazer a mesma coisa, para fazer o serviço ao espectador no Rio 2016. E eu comecei nos Jogos Olímpicos 5 anos antes. Então foi uma baita de uma jornada. E é meu ápice de carreira
Foi o Rio de 2016. Mas é verdade. Então, Carol, e aí, como é que surgiu essa história do Catar, não é? E o que, Como é que eu vim parar aqui? eu sei mais ou menos como é, porque eu tenho uma certa ligação, você sabe disso, né? Sim. Sim, foi E, louco. E me fala uma coisa, né? Essa ida ao Catar, né? O que exatamente, qual é a sua função e qual é a instituição na qual você hoje está atuando, né? Então conta primeiro como é que foi, né? Porque é um impacto, né? É um Além, impacto. além do impacto profissional, é um impacto É, cultural, né? Você é, muda totalmente a chavinha, é, principalmente você, né, como mulher num é, país islâmico, que a gente sabe as é. restrições que as mulheres têm. E como é que foi toda essa história? Então, isso foi pós Jogos Olímpicos. Eu entreguei os Jogos em 2016, e aí todo mundo, né, todo mundo sabe quando acaba um evento desse, todo mundo é demitido, né? Acabou o contrato, acabou o contrato. Eu tinha me planejado para ficar 6 meses de férias, porque essa vida louca de eventos, você tem que ter um planejamento entre um evento e outro, o que que você vai fazer, né? Então, eu me planejei para ficar de férias um tempo e olhar o que que tinha. E aí me veio que eu não queria mais ficar no Brasil, não queria ficar no Rio de Janeiro, a gente estava no Rio de Janeiro, na época, e comecei a olhar vagas para fora. Eu tinha visitado a Expo, Milão em 2015. Eu tinha ido na Expo de Milão, que é considerado um mega evento também, a Expo Mundial. E aí me veio na cabeça que ia ter a Expo 2020 em Dubai, né? E era em 2017 isso, 2016, final de 16. Aí eu falei, vou dar uma olhada nisso daí, nessa vaga. E aí entrei no site da Expo 2020 e tinha a vaga, exatamente a mesma vaga que eu entreguei no Rio 2016, com a mesma descrição. Aí eu apliquei, falei, vou tentar, não tenho nada a perder. Apliquei. Ah, me ligaram no dia seguinte. Olha, No dia seguinte me ligaram, eu já fiz entrevista na outra semana eu fiz outra entrevista, entreguei uma apresentação e em 3 meses eu estava em Dubai, com a família inteira. Eu lembro até que a entrevista foi num domingo. E eu lembro que eu falei na entrevista, mas por que que vocês estão trabalhando domingo? Não é, tem 3 anos para o evento ainda, vocês estão trabalhando domingo? Como assim? Eu estou indo para a praia, assim, né, brincando. E eles deram aquela risadinha, assim, eu tinha ideia, eu não tinha ideia. Eu achava que eu sabia. E aí veio o contrato, eu vi que trabalhava de domingo a sim. quinta, porque o final de semana aqui é sexta e sábado, e aí você já começa as mudanças culturais, né? Já começa a entender um pouco. Enfim, aí viemos de Malicuia, eu e a minha família inteira, largamos, vendemos tudo, deixamos tudo que tinha para deixar no Brasil e viemos. Eu lembro que a gente desceu no avião, no aeroporto em Dubai, primeiro dia, saímos do avião, descemos no aeroporto. A minha filha tinha 3 anos, a Catarina, 3 para 4. Ela olhou para mim e falou: Mamãe, por que que tá todo mundo de preto? Porque as mulheres Sim. usam a burca e a baia majoritariamente preto. Elas não são obrigadas a usar o preto, mas elas usam preto. E aí eu olhei e falei, cara, eu nem cheguei, eu já tenho que começar a explicar para uma criança que linguagem eu vou usar para ela entender isso que eu vou falar, né? E aí expliquei, aqui o Papai do Céu é diferente, eles têm umas regras diferentes, e aí vai conversando. E o desafio, assim, da cultura, eu sou árabe, né? Meu pai é libanês, então muita coisa da minha casa eu reconheci quando eu cheguei em Dubai. A comida, algumas palavras que eu ouvi eles falarem, alguns jeitões árabes mesmo, assim, até as feições deles, eu falo, gente, parece meu avô, sabe? Eu reconheci muita coisa, então eu me senti, obviamente, é diferente, a cultura é diferente, mas eu tinha alguma coisa que me chamava, assim, que eu me sentia um pouco em casa. O trabalhar com os estrangeiros num ambiente estrangeiro é diferente e é desafiador, em inglês, né? Porque eu trabalhei num ambiente internacional com estrangeiros no Rio 2016, mas a maioria éramos brasileiros, falávamos português. Meu chefe era americano, mas eu falava meio português, meio inglês com ele, ele entendia, ele aprendeu português também.
Então, tinha alguma coisa assim ali, mas não era eu a estrangeira no meio de um monte de outros estrangeiros, né? E aí a diferença do UAE de Dubai e daqui é que a maioria da população é estrangeira, né? Então, eu não estava num ambiente só com árabes e eu era a única estrangeira, como no Rio 2016 os outros internacionais podiam estar, a Sim. maioria era brasileira. Não, lá a maioria era estrangeiro. Tinha os árabes também, mas a maioria era estrangeiro. Mas eu nunca tinha trabalhado em inglês 100% do tempo, num ambiente com 90 culturas diferentes, 90 nacionalidades diferentes, né? E aí a dificuldade da língua, não só pelo inglês, mas porque você fala inglês traduzindo da sua língua para o inglês, e a pessoa entende traduzindo da língua dela para o inglês, né? E às vezes não representa a mesma coisa aquilo que você está Sim. falando. É muito complicado. Então, essa essa mudança toda é um aprendizado, né? Assim, tem que ter muita coragem, e a gente sabe que a gente teve muita coragem e aprende muito. Eu acho isso muito legal. A gente aprendeu muito. Eu lembro eu falando, eu fugia do pessoal na hora do almoço, porque o meu vocabulário não era um vocabulário de falar da vida em inglês, era um vocabulário de falar de trabalho em inglês. Sim. Então, eu não sabia conversar com eles, eu não conseguia, e aí eu dava umas fugidas, eu ia mais para os brasileiros. Enfim, aí eu fiquei 3 anos em Dubai para entregar a Expo, que era em 2020, aí veio a pandemia, a Expo foi adiada para 2021 e mais de 50% das pessoas foram demitidas e mandadas embora para casa. E aí é outra paulada que a gente leva, porque a gente está num país Mas diferente. Se você estranho. não está trabalhando, você não tem o visto de trabalho, você tem que voltar para sua casa. Não é que você fique em casa esperando aquilo passar e vamos embora. Não, você tem que voltar para o seu país. E eu voltei num voo de repatriação, porque não tinha nem avião, né? Então, a gente teve que entrar em contato com a embaixada, e a embaixada arrumou voo, juntou as pessoas e voltamos para o Brasil. E aí, quem trabalha com evento no meio da pandemia, que previsão você tem de fazer o quê, né? Então, foi um momento bem complicado, assim, sem muita previsão, sem saber o que ia acontecer. E aí eu voltei a estudar. Eu falei, preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parada, tudo online. Falei, a chance de eu fazer um master de alguma coisa, um MBA, porque eu estou em casa, é tudo online, né? Eu tinha a Catarina comigo, eu não podia sair de casa muito de noite, na pandemia não podia sair mesmo. Então, eu aproveitei e fiz o MBA. Comecei o MBA durante a pandemia. Em 2021, eu vi, aí me ligaram do Catar em 2021, quando as coisas começaram a melhorar, para eu vir para o Catar, para eu vir trabalhar na Copa do Mundo. Foi a Ernest Young que me trouxe para trabalhar numa vaga que era deles, dentro do comitê organizador, no Supreme Committee, é, no marketing, que era uma área diferente, total, e aí vim para o Catar, né? E ainda fazendo o MBA. Então, ainda fiz algumas aulas com horário é, do fuso horário, assisti a aula offline, gravada, e a gente se vira. O negócio é não parar, né? Me formei, aí eu lembro que tem até um post, eu acho, que eu entreguei o TCC lá, o trabalho final, 10 dias antes da Copa. Às 2 da manhã eu apresentei daqui, né? Então eu falava, gente, eu estou entregando o TCC às 2 da manhã do Catar para o Brasil, 10 dias antes da Copa do Mundo, que é o próximo evento que eu vou entregar. Mas é isso, assim, é, a- o desafio sempre está aí, acho que as oportunidades também, e a gente, sim, se você quiser, tem que enfiar a cara e tentar, entendeu? O máximo que ia acontecer era eu voltar para casa, voltar para o Brasil. E é o que a gente faz aqui. Qual é o pior cenário? Eu voltar para o Brasil e é tão ruim assim? Não, também não é. Então, vamos tentar, Então, né? Carol, você citou aí o Supreme Committee, né? O que que Isso. é exatamente essa instituição, no Catar e qual é a sua função dentro dessa instituição? Então, o Supreme Committee, ele foi criado, até onde eu sei, ele foi criado para entregar a Copa, né? Para fazer a Copa do Mundo. Chama Supreme Committee for Delivery and Legacy. Então, para entregar e depois gerir
os Legado, né? ativos, os estádios, o que ficasse da Copa. É, o Supreme Committee, no final das contas, porque aí tinha o Qatar 22, que era o comitê local da FIFA aqui, depois de um tempo abriu o Qatar 22, o Q22 e o Supreme Committee. Então, o Supreme Committee ficou um pouco como a gestão do evento para a cidade. Ah, E o Q22 era a gestão do evento dentro dos estádios. ok. Então, a parte do esporte, do jogo, da entrega do jogo, era da FIFA pelo Q22, e a entrega da cidade, vamos dizer assim, dos outros eventos, das atrações, do fanzone, do transporte, era do Supreme Committee. Tinha algumas coisas duplicadas, tal, mas era mais ou menos isso. A minha função era no marketing. Eu vim para, então, porque eu fiz o MBA de Customer Experience durante a pandemia, me chamaram para trabalhar no marketing na parte de campanhas, como PMO, para ajudar a fazer as campanhas para os fãs, né? E aí o cliente fã. E olhar para o cliente fã e com um pouco do Customer Experience, que tem um pouco de marketing envolvido também nisso. Então, eu vim para fazer a parte de planejamento, junto com uma equipe, não só eu, do marketing do Supreme Committee, que era a propaganda do país para o mundo, usando a Copa do Mundo, né? Então, eu ajudei a montar a estrutura dos projetos, das entregas das campanhas, da entrega durante o evento. Então, como o marketing ia se comportar durante a Copa do Mundo, aonde a gente ia trabalhar, quais eram as funções, quem ia fazer o quê, um pouco dessa da estrutura do marketing para essa entrega, né? E quando acabou a Copa, você quer que eu continue? Tem história. Ou você vai falar mais do Supreme Comitê? O Supreme Comitê, vamos voltar para o Supreme Comitê. O Supreme Comitê continua existindo, né? Ele não acabou como todos os comitês locais acabam. Ele continua e ele foi criado para isso porque ele tem que cuidar do legado. Então, outros eventos que vieram mais focados em futebol, o Supreme Comitê foi o responsável para entregar aqui no Catar. Então, a gente teve, por exemplo, ano passado, a Copa do Mundo Under 17, é, o, a, o Intercontinental Cup, Intercontinental. teve mais um, que agora eu não me lembro. São os eventos da FIFA que acontecem aqui no Catar. Então, os eventos internacionais de futebol no Catar continuaram sendo entregues pelo Supreme Comitê, e o Supreme Comitê continuou. Algumas pessoas estão aqui desde a Copa, não foram embora, trabalham para o Supreme Comitê até hoje. Eu saí do Supreme Comitê depois da Copa e voltei. Tem quase um ano que eu voltei para o Supreme Comitê. Hoje eu estou na área central, de planejamento central, dos eventos, dos grandes eventos. Então, sempre que tem um grande evento, a gente tem lá um calendário, tem as áreas que vão entregar o que cada área vai entregar o quê, e a área de planejamento central, que organiza os passos desse planejamento e dá as tarefas para as áreas confere se tem a integração, se as áreas estão se falando, se tem algum gap, se tem algum overlap, se tem coisa repetida, se tem coisa faltando. É, se as entregas estão na data, se tem alguma coisa atrasada, quais são os problemas, os desafios que tem pela frente, que precisam ser escalados para o CEO, para eles resolverem. Então, é toda a gestão do que está acontecendo no planejamento de todas as áreas funcionais e essa comunicação com os diretores executivos e o CEO. Eu sou En- parte dessa equipe. Então, Carol, eu sei que você tem muita história, né? A gente tem um tempo limitado. Então, Eu eu sei. queria, não, eu quero só reforçar, né, a possibilidade, né, É, assim, o espectro de possibilidades que a gente tem em cima de é, oportunidades que aparecem, né? Quer dizer, é. você não pode ficar limitado a uma única área, né? Que nem o seu caso, o seu negócio era ginástica olímpica, né? De Exatamente. repente você virou uma, vamos chamar de uma executiva de um comitê supremo de um país que está investindo, aliás, uma região, não é só um país, né? Uma região que está investindo assim tremendamente em esporte. Isso tem implicações no turismo também, né? Então Sim, eu acho isso fantástico
E para mostrar, né, eu queria agora que você mostrasse para as pessoas, até já a gente já indo para um final, a importância de abrir essa mente, né, de focar também em outras possibilidades. Aquela velha história, né, até você falou aí quando você se aplicou em Dubai, aquele famoso, o não eu já tenho, né? Vamos ver o É, que acontece exatamente. daqui para frente, né? Então, eu queria que você, até para encerrar, falasse para esse pessoal que está nos assistindo, que são profissionais, futuros profissionais, a importância dessa amplitude de possibilidades que a gente tem na área. Eu acho que a gente, principalmente quando entra na faculdade, né, a gente está muito limitado. A gente não conhece muito bem, muito novo também, não sabe o que vai fazer da vida e nem qual é esse leque de atividades que tem, né? Mas às vezes a gente fica muito fechado no que vou fazer educação física, então só vou trabalhar com atividade física, com esporte, e é isso que eu quero. Mas se você pensar no esporte em si hoje, do tamanho que está no mundo inteiro, quantas áreas trabalham para o esporte, né? E se formando em educação física e em esporte, você pode ampliar isso, de repente fazer uma pós-graduação depois, dependendo do que você vai fazer, do qual é a área que você escolheu, se especializar e abrir, né, o leque. O marketing esportivo é um negócio gigantesco. Agora, essa coisa do fã, né, de toda a parte digital, tanto do estádio digital quanto da coleta de dados do fã, para poder trabalhar também a parte de marketing, de vendas e de outros recursos que vêm no esporte. Tem muita coisa. Eu fiz um evento que não é um evento esportivo, que é a Expo, né? Não É, é um evento esportivo, é um evento cultural, mas usou a mesma coisa que eu fiz num evento esportivo. Eu fiz exatamente a mesma função nos dois eventos, no Rio 2016, nos Jogos Olímpicos e na Expo. Então, isso abre caminhos, né? Eu acho que não pode ficar fechado. Tem que procurar outras coisas, procurar o que gosta de fazer. Ah, gosto mais de nutrição do que o esporte, mas fiz esporte. Junta as duas coisas, vai fazer, entendeu? Não pode ficar fechadinho ali. Eu acho que tem que deixar acontecer, buscar, e botar a cara e tentar e fazer voluntariado. E vai de graça, testa, experimenta. Eu fiz até em termos de curso, eu fiz um curso curto antes de fazer o MBA para saber se era isso mesmo que eu queria, uhum, né? Assim, testando. Não vou entrar de cabeça num negócio que eu não tenho certeza, mas eu vou testando porque eu estou achando isso legal. Então acho que eu vou aqui, vou ali. E coragem, né? Coragem para se jogar, que que a gente sempre fala, se joga, cria relacionamento, que isso também sempre em algum momento da vida alguém lá atrás vai lembrar de claro. você, vai te ajudar e aquilo vai acontecer de uma maneira diferente. A gente envelhece, graças a Deus, porque a outra opção é melhor nem não querer, né? E aí a vida muda, né? Você não tem mais energia de estar no chão de um evento trabalhando com rádio, correndo atrás, falando, não tenho, mas eu ainda consigo planejar, eu ainda consigo fazer. Então, você tem que pensar lá na frente como é que você vai evoluir a sua carreira e como é que você vai trabalhar isso que você ama, que você faz hoje lá na frente e ter o seu dinheirinho para aposentadoria, né? Então, eu já olho lá, eu já estou lá, então Tá eu certo, faço esse plano long term, né? Uma mas é longa isso data, mesmo. não sei mais É falar isso mesmo. português. Joia. Carol, muito legal, muito obrigado. Foi bem bacana esse nosso papo, né? E é gostoso a gente ver, né? Principalmente eu, né, que tenho contato É, com vários dos entrevistados há muito tempo, né? Muitos foram meus alunos. É muito bacana a gente ver esse tipo de iniciativa e como as pessoas realmente buscam, né? Buscam o aperfeiçoamento, buscam essa variação, né? Essa variedade de possibilidades, e como você falou, não ficar só naquele, né, naquele quadradinho, ah, eu entrei na escola para fazer isso, é isso que eu vou fazer a minha vida inteira. Você pode até fazer, não tem dúvida. Não, se for isso, isso não é segue. demérito, isso não é demérito de É. maneira nenhuma, mas é muito legal a gente ver essas possibilidades, né? Então, Carol, eu quero te agradecer demais por esse papo, né? Você está aí um pouco à frente da gente, né? Reservou um tempinho para conversar conosco e é sempre muito bom
falar com as pessoas de quem a gente pôde, de alguma maneira, contribuir para que as coisas acontecessem. Então, Carol, obrigado. Deixo aí com você a palavra final para a gente já ir encerrando, que eu já recebi o recado aqui, ó, tá terminando o seu tempo, amiga. Obrigada a você, Dante, pelo convite. Eu acho muito legal. Eu penso muito nisso agora, nessa fase da minha vida também, de passar o conhecimento, né? Você fez isso a vida inteira. Eu agora estou nessa fase, assim, eu preciso dividir. Porque eu fiz tanta coisa, eu tenho essa consciência que eu fiz e eu tive coragem, eu fui, enfiei a cara e realizei, não tive medo e fui atrás do que eu gostava, né? Do que eu sempre gostei. Eu nunca deixei de fazer o que eu gostei de fazer, gostava de fazer. Então eu não ia fazer alguma coisa porque ganhava mais ou porque eu tinha que fazer, não, eu queria fazer o que queria ser feliz. E eu sempre fui feliz fazendo o que eu gosto, né? Então eu acho que isso é importante. Mas hoje eu estou nessa fase de dividir, de devolver, É isso né, e mesmo. de ensinar. E eu tenho dado palestras, eu tenho até aqui, eu tenho dado palestras, eu tenho feito aulas, falado com a juventude, e eu acho que é muito legal. A gente precisa dividir mais. Mas estou à disposição, estou à Legal. disposição. Foi uma Muito delícia. bom. Muito Obrigada. bom, gente. Só para finalizar, uma coisa que eu sempre falo, né, até uma mensagem, né? Assim como a Carol, eu entrei na faculdade para ser técnico de basquete. E eu fui, né? Professor técnico. E aí eu descobri que o mundo é muito maior do que uma quadra de basquete, mas muito maior É isso aí, mesmo. Então a gente tem que aproveitar. Gente, é mais isso uma aí. vez, obrigado aí, obrigado, Carol. Pessoal, acompanhe aí os nossos vídeos, tem muita gente bacana falando sobre essas experiências de vida e é isso que a gente tem que aproveitar. Valeu? Gente, muito obrigado, Carol. Obrigada. Beijão a todos vocês aí, Beijo. tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.